Olá! Tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais uma aula de Direito Processual Civil. E hoje é a terceira e última aula, já tô ficando com saudade de vocês. Então, antes da gente começar aqui o nosso tema da aula de hoje, queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando essa semana do CPC. Espero que vocês tenham gostado. Eu procurei aprofundar aqui a matéria na medida do possível. E eu queria te dizer que eu estou amando as mensagens que vocês estão mandando. Se você quiser me procurar, você pode me procurar pelas redes sociais, Instagram, @Prof. Juliana Pereira, Facebook também, o canal do YouTube é Prof. Juliana Pereira. E eu queria te fazer um pedido. Se você puder compartilhar o meu trabalho com seus amigos, com quem você acha que vai começar a estudar para concurso, para quem já está estudando e precisa de uma metodologia nova, não se esqueça também de baixar o e-book, é gratuito para vocês. Com o meu e-book eu já estou te dando um norte, como que você vai estudar processo civil, lá tem tudo que você precisa saber e você pode usar a metodologia do CPC Sem Frescuras para todas as outras matérias, isso que é interessante. O mesmo método que eu aplico para minha matéria, você pode usar para as outras matérias, ok? Bom, acho que os recados eram esses. Essas aulas vão ficar disponíveis até o próximo domingo. Para você que assistiu, pode ser que lá na frente a gente vai repetir essa semana essas mesmas aulas, então fique tranquilo. Caso você queira assistir novamente, pode ser que a gente vá repetir lá na frente, ou então trazer aulas novas com temas novos para que você possa ir estudando aí a sua matéria. Ao final dessa aula, você vai ter aí a matéria de impedimento e suspeição no seu caderno para que você possa estudar. Então não se esqueça que a partir de agora você vai teoria, letra de lei, que é ler os artigos de lei, e exercícios. Esses são os 3 pilares da aprovação e essa é a metodologia do CPC Sem Frescuras que deu certo, ok? Então vamos lá. Nós estamos falando de impedimento e suspeição. Eu falei para vocês qual é a diferença de impedimento e suspeição. Falei que impedimento é mais grave, é causa de nulidade absoluta, vai afastar o juiz. Para você que está estudando para um concurso de analista, cabe ação rescisória do 966 contra uma sentença, contra uma decisão judicial já transitada em julgada, que foi julgada por um juiz impedido, por isso que é uma nulidade gravíssima. Já a suspeição é menos grave, são causas subjetivas em que o juiz poderá ou não, por estar naquela situação, naquele relacionamento com a pessoa que é parte no processo, ele poderá estar suspeito ou não. Se o juiz não se declara de ofício suspeito por motivo de foro íntimo, aí o interessado tem que arguir em juízo, então ele tem que entrar com a petição para ele poder pedir a suspeição do juiz. E se ele não o fizer no prazo de 15 dias, aí vai precluir o direito dele de pedir a suspeição do juiz, porque é uma nulidade menos grave, é uma nulidade, então, que a gente chama de nulidade relativa, ok? Com relação ao procedimento, é isso que você vai aprender agora. Você já sabe as causas de suspeição de impedimento, agora você vai aprender como que o interessado, ele vai fazer esse pedido para falar, juiz, você não é imparcial. E esse procedimento, ele se aplica tanto para a suspeição quanto para o impedimento, com uma única exceção com relação ao prazo, e eu vou ensinar isso para você agora. O artigo 146 do Código de Processo Civil, ele fala que no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato que gera a suspeição e impedimento, a parte alegará, atenção, o impedimento ou a suspeição em petição específica dirigida ao próprio juiz do processo, aquele que a parte entende que poderá ser impedido ou suspeito, na qual o juiz indicará o fundamento da recusa se ele recusar, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação
e com o rol de testemunhas. Parágrafo 1º. Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal. Caso contrário, determinará a autuação. Autuação do quê? Do incidente de arguição de impedimento ou suspeição, em apartado da petição, e no prazo de 15 dias apresentará suas razões acompanhadas de documentos e rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Então percebam que a arguição do impedimento e suspeição do juiz, ela vai ser requerida através de petição específica, contado o prazo de 15 dias da data do conhecimento do fato, e o que a lei diz é que é tanto para o impedimento quanto para a suspeição. O interessado ele vai fazer a sua petição, vai fundamentar as suas alegações, juntar documentos, rol de testemunhas. E ele vai endereçar essa petição ao próprio juiz do processo. Então pense, o processo principal está aqui. Autor versus réu. João versus Manuel. O juiz é o José. Aí, o advogado das partes percebe que tem um fato que gera o impedimento ou suspeição do juiz. O que ele faz nesse mesmo processo? Ele envia uma petição para o juiz, que a lei chama de petição específica, fundamentada, falando: juiz, você está suspeito, você está impedido, então você deve ser afastado desse processo. O juiz recebe. Quando o juiz recebe, o que o juiz pode fazer? Quais são as posições do juiz? 2. Esse juiz fala: realmente estou impedido, estou suspeito, encaminha o processo para o substituto legal do juiz e o processo continua. Percebam que essa arguição não é contra o juízo. O juízo é a primeira vara cível, é contra o juiz pessoalmente. Então esse juiz é afastado e o processo continua na mesma vara. E aí, esse juiz, ele reconhece, encaminha. Ou esse juiz pode falar: não, você está equivocado. Em 15 dias, o juiz apresenta a sua defesa com seus argumentos, documentos e rol de testemunhas. E aí, essa arguição de impedimento e suspeição, ele criou um incidente neste processo principal. E esse incidente, ele vai ser decidido por quem? Obviamente, é contra o juiz. Aqui o juiz tem capacidade postulatória para se defender, ele não precisa contratar um advogado para fazer a sua defesa. Então, como é contra o juiz, embora a petição é dirigida a ele, para que ele tenha a oportunidade de já se afastar. Se ele não se afastar, ele se defende e ele pega esse incidente e encaminha para o Tribunal Superior, e é a segunda instância que vai decidir se este processo ele deverá continuar ou não com esse juiz. Ok? Já vamos para a segunda instância. Antes disso, eu quero que você fique atento a uma coisa. Na arguição do procedimento aqui, da arguição de impedimento ou suspeição do juiz, no momento em que o juiz recebe, ele não concorda, ele apresenta a sua defesa e é criado um incidente, o que acontece com esse processo principal que estava caminhando? Ele fica suspenso. Ele não pode mais caminhar até decidir o incidente. Por quê? Porque se o processo caminhasse e aqueles atos processuais que teriam ocorrido depois da arguição do impedimento e suspeição, todos eles seriam declarados nulos, teriam que ser repetidos. Isso causa um prejuízo para o processo, para o tempo das pessoas. Então, a partir do momento que o juiz ele não aceita, ele se defende, cria um incidente, e esse incidente é encaminhado para o tribunal para decidir, o tribunal decide se o juiz é impedido ou não, você vai olhar no 313 do Código de Processo Civil que ele fala que o processo ficará suspenso. Mas, antes de eu ir para o mas, muita atenção aqui, ó. Professora, quando você me explicou impedimento e suspeição, você me disse que o impedimento é grave, que é nulidade absoluta, que inclusive cabe ação rescisória. E você colocou um quadrinho lá que fala que o impedimento, ele não precisa obedecer esse prazo de 15 dias,
que o impedimento pode ser arguido a qualquer tempo no processo. Agora, a letra da lei fala do prazo de 15 dias. E aí, professora, você errou? Não. Veja, você tem que prestar atenção qual é o concurso que você está prestando. Você está prestando o TJ São Paulo, letra de lei, tanto para o impedimento quanto para a suspeição. Qual que é o prazo para arguir? 15 dias da data do conhecimento do fato. Esse é o prazo. Ocorre que para suspeição, que é menos grave, se o interessado não arguir, vai ocorrer a preclusão. Agora, a nossa doutrina, ela já é majoritária em dizer que para impedimento, como é causa de nulidade absoluta, inclusive cabe ação rescisória, o impedimento, ele na prática, ele pode ser arguido a qualquer tempo. Mas para uma prova que está cobrando a letra da lei, você vai considerar a letra da lei. 15 dias a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento à suspeição e impedição específica dirigida ao juiz do processo, ok? Bom, o que vai acontecer com esse incidente que foi criado, o processo foi suspenso e foi encaminhado para o tribunal? Olha só, distribuído o incidente, distribuído onde? Lá no tribunal. Ele sai aqui da primeira instância e é distribuído lá no tribunal para que o tribunal decida se o juiz é impedido ou suspeito. O relator, que é aquele juiz-chefe do conjunto de juízes que decide em segunda instância, deverá declarar os seus efeitos, sendo que, atenção, se o incidente for recebido sem efeito suspensivo, o processo volta a correr. Com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Lembra que eu falei para vocês que quando o juiz se defende, cria um incidente para encaminhar para o tribunal, o processo fica suspenso nos termos do 313? Isso mesmo, o processo fica suspenso. Aí, esse incidente sobe para o tribunal e é distribuído. O relator, imediatamente, ele vai verificar se esse processo que está suspenso, ele deve voltar a correr ou não. Então, o relator, quando ele recebe o incidente, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai verificar se esse incidente está sendo recebido com efeito suspensivo. Então, quando ele recebe com efeito suspensivo, o processo continua suspenso e parado. Agora, se ele receber sem efeito suspensivo, o processo principal que estava suspenso, ele poderá voltar a correr, ok? Continuando. Parágrafo 3º. Enquanto não for declarado o efeito que é recebido, o incidente, ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Então, veja, enquanto recebeu o incidente, suspendeu, e ainda o relator não declarou quais efeitos, se vai continuar suspenso ou não. Toda vez que o processo está suspenso, se tiver um pedido no processo principal, uma tutela de urgência que não pode esperar a decisão dessa pendenga do impedimento de suspeição, o interessado ele faz o pedido já para o substituto legal do juiz. Pedido de tutela de urgência, que não pode esperar. Artigo 146, parágrafo 4º. Verificando que a alegação de impedimento de suspeição é improcedente, o tribunal rejeita lá. Então, veja, o tribunal é que decide depois do impedimento à suspeição. Acolhida a alegação, então ele fala, ok, realmente você tinha razão, o juiz está impedindo ou está suspeito. Então ele fala, tratando-se de impedimento de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer dessa decisão. Uma pergunta que vocês me fazem é, professora, qual é o recurso cabível aqui? Veja, o Código de Processo Civil não vai responder, mas a nossa doutrina, ela é majoritária no sentido de que cabe recurso especial ou extraordinário. Não cabe recurso ordinário, cabe recurso especial ou recurso extraordinário da decisão do tribunal que acolhe a decisão de impedimento ou suspeição, ok? Parágrafo 6º. Reconhecido o impedimento ou suspeição, o tribunal ele fixa o momento a partir do qual aquele juiz não poderia ter atuado. Então, o momento a partir do qual aquele juiz ficou impedido ou suspeito. E o parágrafo 7º fala que o tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz se eles já foram praticados quando presente o motivo de impedimento ou suspeição.
Então, se ele, a partir do momento que ocorreu o fato, depois disso, ele conseguiu ainda, esse juiz, praticar alguns atos, todos esses atos serão declarados nulos pelo tribunal. Então, muita atenção para isso. Uma outra pergunta que um aluno que está prestando analista pode fazer é a seguinte, também não responde aqui. Professora, a parte contrária, ela é intimada para apresentar a manifestação daquele que arguiu o impedimento de suspeição? Não. Então, a parte contrária não é intimada. Então, o incidente ele vai ser contra aquela pessoa que está pedindo o impedimento à suspeição, o autor, por exemplo, e o juiz que faz a sua defesa. Ok? Então, o réu não tem interesse processual em fazer a sua... não tem interesse processual em se manifestar, porque ninguém pode escolher o juiz mediante pelo qual ele quer que seja julgado o seu processo, ok? E, ao mesmo tempo, da decisão que diz que aquele juiz ele não era impedido e não era suspeito, a pessoa também não vai poder recorrer justamente por esse motivo, por conta de que a pessoa não pode escolher o juiz que vai julgar o seu processo. E aí, eu vou mostrar isso tudo que eu falei para vocês agora através do mapa mental. Vamos lá? Então, olha só. Ocorreu o fato que gera o impedimento à suspeição. No prazo de 15 dias, o interessado vai fazer uma petição específica dirigida ao juiz. O que esse juiz pode fazer? Aceita, fala, realmente está impedido, estou suspeito, ele remete o processo para o substituto legal, acabou. Se o juiz rejeitar, aí o que vai acontecer? O juiz rejeita, autua esse incidente em apartado do processo principal, porque o incidente vai subir para o tribunal, e ele suspende o processo, como eu falei para você, nos termos do 313, inciso 2. No prazo de 15 dias, esse juiz apresenta sua própria defesa com rol de testemunhas e documentos. E aí, esse incidente, ele é encaminhado para quem? Ele é encaminhado para o tribunal. O que o tribunal faz? Lá no tribunal chega o incidente, ele vai ser distribuído e aí vai ter um relator. Esse relator, como eu disse para vocês, ele vai declarar os efeitos que ele vai receber. Se ele receber com efeito suspensivo, o processo continua suspenso. Se ele recebe sem efeito suspensivo, o processo principal que está lá parado pode voltar a correr. Bom, aí depois que o relator declara os efeitos, ele vai para o colegiado para fazer o julgamento. O que o colegiado pode fazer? Ele pode rejeitar a arguição, ou seja, julga ela improcedente. E aí esse juiz continua no processo. Se o tribunal entender que é procedente, ou seja, ele acolhe a arguição, aí o que vai acontecer? Condena o juiz em custas, remete para o substituto legal, os atos que forem praticados desde a data do fato, eles serão declarados nulos e o juiz pode recorrer, ok? E aí, a gente vai para o procedimento para arguição de impedimento e suspeição dos equiparados. Como assim? Sabe todos aqueles casos que nós estudamos de impedimento e suspeição do juiz? Todos aqueles casos podem ser aplicados para o Ministério Público, os auxiliares da Justiça e para eventual terceiro que esteja participando do processo, que seja um terceiro que tenha interesse. Então, muita atenção. Artigo 148 diz assim: aplicam-se os motivos de impedimento de suspeição do juiz para o membro do Ministério Público, para os auxiliares da Justiça e para os demais sujeitos imparciais no processo. Então, todas essas causas que você estudou nas outras aulas de impedimento e suspeição do juiz se aplicam para outras pessoas também. Só que tem uma diferença. Com relação ao procedimento para arguir o impedimento e a suspeição desses equiparados, é um pouquinho diferente do impedimento e suspeição do juiz. E é isso que você vai ver até a partir de agora. Primeira diferença principal é o seguinte: para arguir o impedimento e suspeição do juiz, eu falei para vocês que o interessado tem 15 dias da data do conhecimento do fato. E quando for arguir o impedimento ou suspeição dessas pessoas aqui,
O prazo também é de 15 dias, professora? Não. A lei diz, o prazo é a primeira oportunidade que o interessado couber falar nos autos, ele vai ter que arguir o impedimento de suspeição. Se ele assim não fizer, preclusão. Então, a diferença aqui do juiz, 15 dias. Aqui, primeira oportunidade. Segunda diferença, do juiz, suspende o processo. E aqui dos equiparados, a lei expressa, não vai suspender o processo principal. Por que não vai suspender? Porque impedimento de suspeição não é do juiz aquele que vai decidir o processo. O impedimento de suspeição aqui é de algumas pessoas que estejam participando no processo. A terceira observação que eu queria fazer para vocês. Lá do juiz, a lei chama essa petição para arguir impedimento de suspeição de petição específica. E aqui, para arguir o impedimento de suspeição desses aqui, que eu chamo de equiparados, ele fala petição fundamentada. Na prática, professora, qual é a diferença? Nenhuma. Só que você precisa ficar atento a essas questões de letra da lei, porque às vezes o examinador também faz algumas questões só de pegadinha de letra de lei. Então, a diferença é só na teoria, na prática, nenhuma diferença. Bom, então veja, parágrafo 1º do 148, tudo que eu falei agora vai estar aqui. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que couber falar nos autos. Parágrafo 2º. O juiz mandará processar o incidente em separado. Então, veja, também vai ser criado um incidente que vai ser processado em separado do processo principal. E sem suspensão do processo, como eu disse para vocês, ouvindo o arguído, ou seja, ouvindo aquela pessoa que está sendo julgada como impedida ou suspeita no prazo de 15 dias e facultando a ele a produção de prova quando necessária. Se esse impedimento ou suspeição for arguído em segunda instância, ou seja, nos tribunais, ele fala que nos tribunais essa arguição ela vai ser disciplinada pelo regimento interno de cada tribunal. E aí eu quero muita atenção para vocês numa coisa. Professor, é possível num processo eu pedir o impedimento ou suspeição de uma testemunha? É esse procedimento que a pessoa vai utilizar? Não. Atenção, olha só. Parágrafo 4º. O disposto nos parágrafos 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou suspeição de testemunha. Então, muita atenção. Ele nem precisava colocar isso aqui, né? Por quê? O 148, rol é taxativo. Membro do Ministério Público, auxiliar da Justiça, testemunha não é auxiliar da Justiça, e demais sujeitos imparciais no processo. Agora, para a testemunha, é possível arguir a incapacidade, o impedimento e a suspeição? Sim. Só que, para arguir a incapacidade, o impedimento e suspeição da testemunha, nós vamos seguir o procedimento do Código de Processo Civil, que nós estudamos lá em provas, quando o interessado na própria audiência, ele vai contraditar essa testemunha. E aí, você já vai aprender isso comigo, e você já vai estudar, porque cai no TJ e todo concurso público que cai processo civil, com certeza vai cair a parte de produção de prova testemunhal. E aí, muita atenção, você vai anotar que para testemunha, nós vamos utilizar o artigo 457 do CPC, ok? O 457 do CPC, parágrafo 1º, ele diz assim: é lícito a parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunha, até 3 apresentadas no ato, inquiridas em separado. Então, para arguir incapacidade, impedimento e suspeição da testemunha, artigo 457 do CPC, tema que também despenca, artigo que despenca em prova quando no seu edital tem o tema provas. E você vai aprender mais uma coisa comigo importante. Olha só. O procedimento para arguir o impedimento e suspeição dos equiparados, quem são os equiparados? MP, auxiliar da Justiça e demais sujeitos imparciais. Quem são os auxiliares da Justiça? Aí você vai para um outro tema que cai no TJ, que são auxiliares da Justiça, e você vai no seu código, no artigo 149, ele diz assim: são auxiliares da Justiça
além de outros, tal, escrivão, chefe de secretaria, oficial de justiça, perito, depositário, administrador, intérprete, tradutor, mediador, conciliador, partidor, distribuidor, contabilista e regulador de avarias. Esses são exemplos, além de outros que possam existir. Então, veja, esse procedimento, então, professora, ele pode ser utilizado para qualquer pessoa que queira pedir o impedimento ou suspeição de um auxiliar da justiça, como, por exemplo, o escrevente. E você me falou que o perito também é auxiliar da justiça, não é? É. Só que, para esse único auxiliar da justiça, que é o perito, tem regra de arguição de procedimento, de arguição de impedimento e suspeição no próprio código, no tema provas. Então, você já está aprendendo aqui mais um tópico de provas. Eu já te ensinei hoje da testemunha e agora você vai aprender do perito. Então, você vai anotar que para todos os auxiliares da justiça é esse o procedimento, exceto para o perito, porque no perito tem norma específica, artigo 465, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 465, parágrafo 1º, diz assim: incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir o impedimento ou suspeição do perito, se for o caso. Então, veja, para o perito, o prazo é de 15 dias contado da data que o juiz nomeou o perito no processo. Então, é lá na frente. Para os demais auxiliares da justiça, é na primeira oportunidade que a parte ficar sabendo e couber falar nos autos, ok? Então, anote 465. Então, você aprendeu aqui comigo hoje 2 temas de provas também que são importantíssimos. Vamos lá. Seguindo a nossa aula, como eu disse para vocês, aquele desenho, tudo que a gente estudou para o juiz impedido aplica-se para o MP, para os auxiliares da justiça, exceto para o perito que tem norma própria, para os terceiros imparciais, exceto para as testemunhas que têm norma própria. Anote os artigos aqui também. Então, tudo que a gente estudou para juiz impedido que tem relacionamento se aplicam para o MP, auxiliares e terceiros imparciais. Então, é só você colocar aqui um escrevente aqui ao lado do juiz e todas aquelas causas você relacionar com o escrevente, que você vai entender isso muito bem. Seguindo aqui a nossa aula, o mapa mental da arguição do impedimento e suspeição dos equiparados, exceto testemunha que não se aplica e exceto perito. Da data do conhecimento do fato na primeira oportunidade que a parte couber falar aos autos, através de petição fundamentada, lá do juiz é específica, a partir do momento que o juiz recebe essa petição, ele vai mandar criar um incidente separado, não suspende o processo principal. No prazo de 15 dias, ele vai intimar essa pessoa que está sendo declarada como impedida ou suspeita para ele apresentar essa defesa, e é o próprio juiz que decide aqui. Lá do impedimento e suspeição do juiz, quem vai decidir é o tribunal, claro. O juiz não pode decidir uma decisão que ele mesmo está fazendo sua defesa. Agora, aqui dos equiparados, quem decide é o próprio juiz. O juiz aceita ou o juiz rejeita. Ok? Cabe recurso, professora, dessa decisão? Por ser um incidente, tratar de decisão interlocutória, caberia o recurso de agravo de instrumento nos termos do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Dito isso, terminamos a matéria impedimento e suspeição do juiz. Falamos sobre as causas, falamos sobre questões até além da letra da lei, falamos de recursos, falamos dos procedimentos, falei do procedimento para arguição do impedimento e suspeição do juiz, dos equiparados, e a partir de agora você vai dar uma estudada na apostila, pega aí, estuda a sua teoria, lê a letra da lei, grife aquelas palavrinhas, aquilo que nós estamos falando na aula que é importante, faça exercícios sobre o tema. No começo pode ser que você tenha entendido tudo aqui, mas assim caia em eventual pegadinha, não tem problema. Você já vai aprender ali qual pegadinha que você caiu,
Depois disso você não erra mais. Fique atento que nas próximas semanas, você que já participou dessa semana aqui, teoricamente você já está na minha lista de alunos. Então, você já vai receber os meus e-mails para ser informado dos próximos aulões, das próximas aulas ao vivo que eu vou fazer. Agora, dependendo de como ficar a minha grade nas faculdades, eu vou marcar uma data da semana, que toda semana a gente vai fazer aula ao vivo, e é assim que você vai preparar. Baixe o seu e-book, separe todo o seu material. Eu vou deixar os links sempre para vocês. Qualquer dúvida também, caso você não tenha recebido os e-mails, não esqueça de olhar na sua caixa de spam. Para quem tem Gmail, promoções, também às vezes o e-mail vai para promoções. E fique ligado nas redes sociais, no Instagram, pede para ativar as notificações, porque sempre quando tiver aula ao vivo eu vou avisar, ou nos stories, ou lá no Instagram, ou no Facebook. E a gente está verificando a possibilidade de retornar com as listas de transmissão, porque é um contato mais próximo com vocês, mas um por um é trabalhoso, então eu preciso de equipe para fazer tudo isso. Então eu espero que você tenha gostado dessa semana, agradeço de coração, muito obrigada por você ter me acompanhado. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, escreva seus comentários, mande suas dúvidas e eu procuro responder todos vocês na medida do que eu posso. Se eu não te respondi, pergunta de novo. Meu e-mail é juliana@profjulianapereira.com.br. O site é www.julianapereira.com.br. A gente já está preparando uma página onde vai ficar nessa página fixa todos os materiais de apoio, materiais gratuitos, tá? A gente vai estar lançando a primeira turma do TJ São Paulo do ano de 2019 na nova metodologia do CPC Sem Frescuras. Essa metodologia que eu criei a partir do momento em que eu fui me especializando no TJ São Paulo, a partir das próprias dúvidas dos alunos, a forma que os alunos passaram a estudar, respeitando sempre esses 3 pilares, na persistência, na habitualidade, agenda de executivo, não se esqueça disso. Perca o seu tempo, pare para você fazer a sua agenda de executivo, não só de processo civil, de todas as matérias. E aqui não importa se você gosta ou que você não gosta, que você quer passar no TJ. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade tremenda com matemática. Se eu quiser prestar o concurso do TJ, problema seu que você não gosta de matemática, você vai ter que aprender. Então, a gente não pode colocar obstáculo para conquistar os nossos sonhos. E é só a gente mesmo que pode impedir que esse sonho aconteça. E eu quero que esse sonho vire realidade para você. Eu sei que ele vai virar realidade para você. É só você verificar no depoimento de inúmeras pessoas que foram aprovadas em concurso público, sendo meus alunos ou não. Não tem segredo, não existe segredo. O segredo é esse, você aplicar um método que vai fazer com que você estude ao mesmo tempo todas as matérias, ainda que seja 1 hora por dia, usando os finais de semana um pouco mais. Um sacrifício que você vai fazer durante um tempo e vai valer a pena. Não se esqueça que você não vai colocar data para ser aprovado, mas você vai colocar metas para você cumprir. Mensal, bimestral, trimestral. Terminei um ciclo, começo de novo. Vou estudar até abrir o edital. Quando abre o edital, a gente faz uma preparação, normalmente de 3 meses específica. Você vai chegar para a prova preparado. Não tem benção maior para o concurseiro do que estudar com o edital ainda não aberto, porque você tem tempo para estar preparado. Então, o tempo vai passar de qualquer maneira. Você precisa chegar lá, a gente não sabe a data, preparado. Então não importa o tempo que isso vai demorar para acontecer, o importante é que vai acontecer. Grande beijo para você, até a próxima aula.